Olha, a relevância do TCM se expressa pela própria pujança do orçamento da cidade de São Paulo. Nós fazemos uma comparação, a União detém o maior orçamento, o Estado de São Paulo o segundo e o município de São Paulo o terceiro orçamento. Por conta dessa força e dessa pujança é que nós entendemos e enaltecendo a figura e o trabalho do TCM de São Paulo, pela realização e pela própria materialidade orçamentária que se põe ao Tribunal de Contas do município. Fico muito feliz em ver esse tribunal contribuindo com o controle externo, participando de seminários importantes como esse, trocando experiência, e a gente vem, de certa maneira, compartilhar e louvar e parabenizar esses 50 anos de muito trabalho, muita dedicação em nome do controle externo brasileiro. A importância é fundamental até mesmo porque o que representa São Paulo no contexto nacional. Fora do orçamento de São Paulo, é o terceiro maior orçamento do Brasil. Tem o orçamento brasileiro, o orçamento do Estado de São Paulo e o orçamento da cidade de São Paulo. Daí esse grande serviço do TCM, que vem prestando há 50 anos à sociedade paulistana, e o desejo nosso é isso, que o Tribunal de Contas do município de São Paulo continua sendo esse exemplo que é para os tribunais de contas em contexto a nível nacional, que continue zelando pela estrutura e o recurso que é de todo o paulistano, que é da cidade de São Paulo. Então, que esses 50 anos vividos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que possa ter mais 50 anos pela frente, zelando por este município de São Paulo. É essa a mensagem do Tocantins para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Representou a conquista do povo paulistano por ter uma entidade, um instrumento que ajuda a melhorar a qualidade da administração pública na capital de São Paulo. Um tribunal de peso, um tribunal que tem muita representatividade e serve de miragem para os demais tribunais do Brasil. O Tribunal de Contas de São Paulo é um tribunal fundamental na estrutura dos tribunais da Federação da República Brasileira. Estamos falando da cidade com o maior volume de receita, o maior PIB, dentre os maiores PIBs das cidades grandes da América, do mundo. Então, assim, sem sombra de dúvida, é um tribunal extremamente importante porque visa o controle desse volume expressivo de recursos públicos que circulam no governo do município aqui de São Paulo. Acho que o Tribunal de Contas do município de São Paulo tem, pela peculiaridade de ser controlador de um órgão, por assim dizer, da federação, ele tem até essa vantagem de se aproximar mais dessa gestão e, com isso, caminhar, vamos dizer assim, à frente de muitos tribunais que, de alguma forma, difusam, conseguem promover um controle mais difuso em relação aos seus jurisdicionados. Eu acho que o papel do Tribunal de Contas do município de São Paulo, nesse sentido, é importante como um exemplo a ser seguido pelos outros tribunais. O nosso São Paulo, ele controla talvez o terceiro orçamento da República, Responsabilidade de uma cidade talvez com 12 milhões de habitantes. O Rio tem 6,5 milhões, São Paulo deve estar por volta de 11 milhões de habitantes, com todos os problemas que qualquer grande estado tem. E importa em que ele se aplique cada vez mais, importa em que ele se prepare cada vez mais, se modernize cada vez mais para acompanhar exatamente a necessidade de que possa fazer um controle bem feito, um controle eficaz, um controle efetivo das contas públicas. As responsabilidades sobre nós de contas são enormes, por força do que a Constituição delegou a eles fazer. E é isso, é uma comemoração importante de relevo você chegar a 50 anos no tribunal, esperemos que cheguemos também a 100 anos e cada vez mais competente, mais capaz, mais qualificado, mais treinado, mais preparado para enfrentar uma sociedade cada dia mais difícil, mais exigente, que mais cobre da sociedade, que mais cobre da população, a população mais cobre do governo. Então, que
tem que prestar o melhor com o menor custo, pelo melhor preço, né? A importância, ela é a mais essencial possível aos nossos olhos, em virtude de que o controle externo ele é fundamental para que a boa aplicação do recurso público exista. A eficiência se deve ao controle externo. São Paulo é referência, afinal de contas, é a maior cidade do país e é fundamental a existência do Tribunal de Contas para que, com o cuidado e o zelo pela aplicação do recurso público e o gestor sabendo que tem uma fiscalização existindo, ele se preocupe sempre, cada vez mais, em aplicar com eficiência e com zelo este recurso. É importante que o Tribunal comemore e continue no seu trabalho, cada dia aperfeiçoando mais, para controlar as contas públicas do município de São Paulo, que é um município grande, tem um orçamento enorme, então tem muito dinheiro que precisa ser fiscalizado. Ao mesmo tempo, é um município complexo, com vários problemas, e que a prefeitura, as autarquias, as secretarias têm que resolver uma série de problemas. Então há muitos investimentos, muitos pagamentos feitos, e o Tribunal de Contas tem que analisar cada pagamento feito, as políticas públicas e assim por diante. O TCM, como instituição criada pela Constituição, é uma instituição de extrema relevância para o povo do Estado de São Paulo, para o povo da capital de São Paulo. Primeiro porque é um órgão que cuida do controle das finanças públicas. O recurso público, a arrecadação, desde a sua arrecadação e a sua aplicação na ponta, na saúde, na educação, né, e na infraestrutura da cidade. Segundo, ele é um órgão que trabalha também na educação, ensinando pedagogicamente como aplicar e também na prevenção de eventuais desvios por falta do conhecimento. Então a dupla função que ele exerce, a função pedagógica e a função repressora, né, quando há malversação do recurso público, é de fundamental importância. E já é uma instituição solidificada, 50 anos, boda de ouro. Então eu penso que o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele é extremamente relevante. Se não fosse a sua existência, certamente nós não teríamos uma São Paulo que tem muitos problemas ainda, é verdade, mas não teria avançado tanto como tem. É um motivo de júbilo para todo o sistema de Tribunal de Contas, de controle externo, ter essa celebração desse jubileu de ouro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Afinal, é um município que é uma das maiores cidades do mundo. Então, mais do que justo e merecido ter um órgão de controle específico só para cuidar do município. Nesse sentido, eu me congratulo com esse momento, né? Sendo eu o menor tribunal do Brasil, a menor receita e a menor população, eu me sinto aqui realmente entusiasmado em fazer essa declaração. O Tribunal de Contas do município de São Paulo é talvez, dentre os tribunais de contas municipais, o que trabalha com o maior orçamento. São Paulo, né? Estava olhando os números ali, é impressionante, né? Fazendo um comparativo com o orçamento do estado nosso, o município de São Paulo é quase o mesmo orçamento. Segundo, é um tribunal que eu já tenho muito tempo que eu frequento, conheço os conselheiros, tive muita participação aqui na época do conselheiro Edson Simões, que para nossa honra é um baiano, baiano, né? Fiquei sabendo depois aqui. E é isso, o próprio trabalho que eles apresentaram aqui demonstra quanto esse tribunal é importante no controle. Então eu acho que os 50 anos, essa comemoração é muito importante, que esse encontro de presidentes também, que está se realizando aqui também, é importante nas questões dos tribunais de contas. Então a participação, o fato de ter sido aqui em São Paulo, ter participação dos dois tribunais
E é isso que eu já falei, muito importante, os 50 anos do tribunal. São 50 anos de um trabalho realizado, um trabalho muito importante, trabalho com muito empenho dos membros, dos conselheiros. Então, está de parabéns, São Paulo e o Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo.